Fala turma, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Jonathan Souza aqui e hoje eu vou te passar as 3 sacadas sobre a caixa de liquidez que você não sabe. Então presta muita atenção, porque com essa dica aqui que eu vou dar nesse vídeo, você vai conseguir ter uma visão totalmente diferente. Você que não sabe fazer leitura do gráfico, você que não tinha uma leitura, né, não sabia ler o gráfico, você vai passar a entender isso depois desse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é um divisor de águas na sua vida. Estou passando aqui um conteúdo, praticamente um curso dentro de um vídeo. Então eu quero que você preste muita atenção. É uma aula, na verdade, né? Isso aqui não é nem um vídeo, é uma aula de um curso completo para você. Então você, a partir desse vídeo, você vai conseguir aí ter os teus... Se você nunca ganhou dinheiro, você vai começar a ganhar dinheiro no day trade. Então, se você não tinha uma leitura, você vai passar a ter uma leitura do gráfico, beleza? Então vamos lá, bora para o conteúdo sem mais delongas. Mas antes, já se inscreve nesse canal, liga as notificações, dá a porrada no like e bora para o conteúdo. Para a gente começar aqui passando o conteúdo, eu quero te explicar o que são essas caixas de liquidez. Uma caixa de liquidez é uma área no gráfico onde grandes instituições financeiras colocam um grande volume de ordem de compra ou de venda. Essas áreas são identificadas porque o preço tende a reagir de forma significativa ao se aproximar dessas regiões. Então, aqui já vai para você entender, né? Essas regiões de caixa de liquidez são regiões onde ou ele fez uma mudança ali, né, de tendência, fez uma reversão muito grande. E eu vou te mostrar aqui no gráfico aonde poderia estar essas regiões de caixa de liquidez. Por que é preciso a gente entender isso daqui? Porque são regiões aonde acontece os famosos suporte e resistência, né? A gente trabalha aqui no day trade, no mercado financeiro, a gente precisa, né, no mínimo aí, de um suporte e uma resistência. É o mínimo, porque se eu olhar o gráfico aqui, você não tem nada de informação nesse gráfico, né? Para os leigos aí vai haver um monte de risco. Então o que a gente começa se baseando em suporte e resistência, que a gente precisa, é a base do mercado, é a base da sua operação, é o suporte e a resistência. E é por isso que a gente tem que entender, a identificar essas caixas de liquidez, que é onde estão muito volume ali de compra ou de venda, onde você pode ter uma oportunidade para você fazer o seu trade. Então aqui, olhando aqui no gráfico, vamos dar um exemplo aqui de alguns lugares que você pode encontrar, né, essas caixas de liquidez. Mas não para por aí, calma a cabeça, porque eu vou te mostrar uma grande sacada aqui nesse vídeo para você identificar a melhor caixa de liquidez para você operar, a melhor. Então vou te ajudar nisso, a você identificar no gráfico a melhor. Não é só você sair marcando, não é isso não. Você precisa entender qual que é o melhor lugar para você entrar. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Aqui poderia ter, né, uma caixa de liquidez. Aqui poderia ter uma caixa de liquidez, né? Nessa região também poderia ter. Então são essas regiões aonde você vê uma saída de preço muito forte, como por exemplo aqui, ó, né? Aqui o preço deu uma pancada para baixo, aqui ele subiu, né? Aqui ele caiu forte também, aqui ele subiu forte, aqui está bem forte a subida, né? E a gente nota nessas saídas, a gente nota candles muito forte, né? Barras grandes assim, né? Fortes assim. Essas barras aqui a gente não encontra nas lateralizações, a gente encontra nessas saídas de caixa de liquidez. Então naquele ponto ficou muita ordem de compra ou de venda, né? Se for uma caixa de compra, a gente tem uma caixa, por exemplo, aqui de compra. Vou dar um exemplo aqui embaixo, né? Então aqui a gente tem uma caixa de compra e a gente vai notar aqui, deixa eu aproximar mais o gráfico aqui para você ver, ó. A gente vai notar aqui, né, o candle grande
que deu a pancada, né? O primeiro aqui, ó, esse candle aqui, tá vendo essa barra? Depois vários candles grandes a gente nota nessa saída aqui. Então a gente tem candle grande aqui, candle grande, vários barras, vários candles de força compradora a partir daquele momento que ele saiu daquela região, né? Há muito tempo atrás eu falava, há talvez uns 3 anos atrás, eu tratava essas caixas do nome de caixa de compra e caixa de venda, né? E aí com o tempo eu mudei, né, para caixa de liquidez. Então depois que saiu da caixa de liquidez, a gente tem uma grande pancada a gente vê uma grande pancada aí no gráfico. Então a gente entende que ali, né, ali tem um ponto de liquidez muito forte. Geralmente ele sai do movimento muito brusco e vai para o outro lado. Então a gente entende que ali tem muita liquidez. Então por isso o nome de caixa de liquidez, tá? E aqui agora eu vou te mostrar uma das formas de você marcar essas caixas de liquidez, tá? Existem outras formas, vou te passar uma forma aqui, que é a seguinte. Então, por exemplo, o mercado vem numa queda, né? E aí ele vem numa queda e chega num ponto aqui, ele faz um candle aqui, último candle negativo, tá? Ele forma um candle aqui negativo e de repente a gente tem um outro candle aqui já revertendo o movimento para alta, tá? Um outro candle revertendo e ele faz isso daqui e começa a reverter o movimento. Como que você vai marcar? Essa é uma das formas, tá? Eu vou marcar da seguinte forma, eu vou pegar aqui essa máxima do último candle, da última barra aqui negativa do movimento, vou pegar essa barra aqui, vou traçar a caixa dessa maneira aqui. Então aqui eu tenho uma caixa de liquidez. Aqui nesse ponto, né, os grandes players, o que eles fazem, né? Eles jogam ordens contrárias, mais um pouco de ordem vendedora e de repente vira a mão, né? E aqui no caso, o que fica aqui dentro dessas caixas aqui? Muita liquidez aqui dentro, muitos contratos aqui, né, de venda que ficaram, e aí o preço dá aquela pancada para cima e fica muita ordens aqui dentro dessa caixa, muita ordem, tá? Então o que acontece? Geralmente, quando as grandes instituições fazem isso, né, eles compraram muito forte aqui, a gente nota essas barras grandes, né, grandes barras aqui de força, né, grandes candles de força, já revertendo aquela movimentação de baixa, o preço ele tende, né, a ir até um determinado momento, ele vai até um determinado momento aqui, sobe, e aí ele começa a cair, e aí ele volta nesse ponto novamente, aonde que as grandes instituições vão fazer suas compras novamente. Então ele deu aquela pancada, porque eles não conseguem, eles têm uma meta, às vezes um grande volume para comprar ali, e eles não acham essa liquidez que a gente acha, porque a gente do varejo, né, nós somos pequenos, então a gente vai colocar logicamente o que a gente opera no mercado não é nada, né? Então a gente encontra sempre liquidez para comprar e para vender, mas quando você está falando de milhões, às vezes você não vai ter a liquidez do mercado para você comprar e vender. Então você tem que fazer algumas jogadas de comprar ali num ponto, começar a realizar, a hora que o preço voltar de novo naquele ponto, compra novamente, começa a realizar, então se torna esse ponto aqui uma caixa de liquidez e uma oportunidade para a gente entrar, né, na compra aqui para pegar a reversão novamente, o preço subir novamente. Só que não é simples assim o negócio, não para por aqui tudo, não é só isso, né? Então existe uma outra sacada que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo para você entender. Depois dessa sacada eu vou te mostrar a forma que você
uma estratégia para você estar entrando nessas caixas de liquidez. Então não é só isso, tá? Isso aqui é uma forma de você marcar, mas você não vai sair pegando todos os últimos candles de um movimento e marcar, porque isso não vai funcionar e você vai perder dinheiro, beleza? Então aqui no gráfico, para você ver na prática como é que funciona essa marcação, temos aqui, por exemplo, uma pancada para cima, né, que o mercado deu, ó, deu essa pancada. A gente nota aqui os candles de força, tá? Essa barra aqui gigante aqui que deu essa pancada. E aqui no comecinho do movimento a gente tem um dojizinho, né, que ele é negativo, ele tem um corpinho pequeno negativo. Ele tem um corpinho pequeno negativo. Como que eu marcaria aqui? Pegaria aqui a minha marcação e colocaria aqui no topinho, na máxima desse candle. Só que eu posso juntar aqui com o pavio desse candle aqui, ó, que aqui é a continuação da última pernada, né? Aqui pode ser a continuação desse candle aqui, esse pavio desse próximo candle. Então aqui eu tenho um candle doji, ele foi para cima, jogou para baixo, é um candle negativo, só que o preço foi lá embaixo, depois ele deu a pancada para cima. Então aqui eu poderia marcar dessa maneira aqui. Então aqui seria uma caixa de liquidez. Então agora, turma, para continuar, próxima sacada é o seguinte: como identificar caixa de liquidez? Agora sim você vai identificar uma caixa de liquidez realmente no gráfico, porque não é só você marcar em qualquer lugar, você precisa identificar essas caixas. Existem algumas características comuns às caixas de liquidez que ajudam na sua identificação. Então tem algumas coisas, alguns detalhes que você vai aprender aqui agora nesse vídeo. Então isso aqui que eu vou te mostrar agora, eu acho que não existe nenhum lugar no YouTube que fala dessa forma que eu vou te mostrar aqui, tá? Então vamos lá. Para você identificar uma caixa de liquidez, você precisa entender isso daqui. O mercado, vou dar um exemplo aqui. O mercado está caindo, tá? De repente ele faz o último candle aqui, tá? Último candle, e aí a gente tem já um candle positivo aqui, ó, já subindo. E aí, no caso, eu vou selecionar alguns pontos que eu posso marcar essa caixa de liquidez, observando o detalhe do teoria de Down, tá? Que eu gosto muito. Então, vamos lá, vamos entender aqui a teoria de Down. Se eu tenho um mercado que faz isso daqui, ó, o mercado está caindo e de repente ele faz isso, de repente ele faz isso e de repente ele faz isso. O que eu tenho aqui? O começo de uma reversão, não é verdade? Por que o começo de uma reversão, John? Porque eu falo muito isso. Ele deixou um fundo aqui e eu preciso prestar atenção nesse fundo agora, se ele vai ser rompido ou não. Ele não foi rompido por essa pernada aqui de queda. E aí ele formou um novo fundo aqui, ó, novo fundo, e agora eu tenho um rompimento de topo. Então eu tenho o que aqui? Um começo de tendência de alta, tá? Então, qual que seria o melhor ponto para mim fazer a entrada agora, né? Qual que seria o melhor ponto para mim fazer a entrada agora? É aqui? Não. Né? É aqui? Não. Então, para mim, o melhor ponto seria aqui. Por que aqui, Jonathan? Porque aqui eu tenho uns 50% da região, né, que ele buscou e agora ele rompeu. Se ele volta aqui, novamente, se ele volta nessa região, eu tenho o que aqui? Eu tenho uma região que já foi marcada, tá? Já foi marcada. E eu tenho um topo já rompido. Então, o que ele pode fazer aqui agora, a partir daqui? Ele pode fazer isso daqui, essa movimentação, tá? E é essa movimentação aqui que eu quero pegar. E se a gente observar aqui, né? Eu poderia vir aqui e marcar uma caixa de liquidez nesse candle aqui. Nesse último, não é verdade? Nesse último candle aqui eu poderia marcar uma caixa de liquidez. Só que o que eu preciso observar aqui agora? Eu preciso observar se ele vai romper esse topo, tá? Esse topinho aqui. Então tem um topo anterior, eu preciso ver se ele vai romper, né? Beleza, rompeu o topo, rompeu, beleza. Agora o que eu vou notar aqui, ó? O preço começa a cair novamente,
não é verdade? O preço começa a cair novamente. E aí ele vem e muitas vezes ele não vai chegar aqui, mas ele vai fazer um fundo aqui. E aqui está a grande sacada. Aqui está a grande sacada. Presta atenção. Eu não necessariamente preciso entrar aqui. Por quê? Porque eu fiz uma leitura na teoria de Down. Tô lendo a movimentação do mercado, né? Você precisa entender isso, porque isso aqui é uma confluência, né? Eu estou dando uma confluência da teoria de Down com a caixa de liquidez. Eu estou entendendo a movimentação do mercado. Então, primeiramente, você vai entender isso aqui, ó. A primeira coisa que você vai ver no gráfico vai ser isso daqui. Depois você vai se atentar aos candles, tá? Então, o que eu vejo aqui agora? Eu vejo uma barra aqui agora subindo daqui para cima. E agora eu vou prestar atenção no quê? Vou prestar atenção nesse topinho aqui. Agora eu tenho mais um topo, não tem, ó? Tenho mais um topo aqui, ó. Tenho mais um topo, tá? Esse topo qual seria? Esse topo aqui, ó. Tá vendo? Esse fundo aqui é esse fundo, né? E esse topo aqui é esse topo aqui, tá? Beleza? Estão observando isso? O que acontece? Próximo candle, pum, rompeu. Opa, rompeu o topo, tá? Então, se ele rompeu o topo, aí já estou formando um cenário de reversão para alta, né? Eu estou vendo que o mercado vai subir. O que vai acontecer? O que faz sentido para mim aqui agora? Entrar no melhor ponto da região onde que está a liquidez. É isso que você tem que entender. Eu vou entrar ali? Não, espera. Eu vou entrar onde está a liquidez. Onde que está a liquidez agora, turma? Qual que foi o último candle deixado numa queda depois da estrutura sendo formada? O último candle é esse daqui, ó. Então aqui sim, turma, está o ouro, tá? Tô passando para você uma revelação aqui, uma sacada impressionante. Aqui sim está o ouro. Então esse é o ouro. Ó, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou prestar atenção que o que o preço pode fazer é fazer isso aqui agora, ó. Descer e agora sim vir pegar essa caixa. Agora sim ele voltou. E agora sim é a minha entrada. E aonde que eu estou entrando se eu entrar aqui? Estou entrando aqui. Ele não rompeu o topinho, não é verdade? Ó, ele não rompeu o topinho. Agora ele volta e aqui está o melhor ponto de entrada. E aqui eu marco o último candle, tá? Dessa queda aqui, já formando uma reversão do movimento. Essa é a grande sacada, tá? Uma reversão do movimento. Então vamos lá para o gráfico agora para você entender isso daqui na prática no gráfico. Bom, olhando essa situação mesmo aqui da onde saiu, né, essa caixa de liquidez, saiu, né, saiu o preço aqui da caixa de liquidez. Então olhando essa situação, a gente nota aqui que a gente tem um fundo aqui, tá certo? Então a gente tem um fundo aqui, que é onde o preço saiu lá embaixo, tá? Então eu tenho aqui um fundo aqui, ó, uma caixa de liquidez. E aí, onde seria, para você entender aqui, que no gráfico, né, muitas vezes o gráfico não vai ser certinho, igual você faz igual tá ali na foto, no livro, né? Não vai ser certinho. O gráfico sempre vai ter mais ruído. Então, por isso que é bom você fazer bastante estudo no gráfico parado, estudar bastante o gráfico parado, fazer a leitura, para o seu olho começar a treinar, porque muitas vezes você olha o gráfico, você vê ali bonitinho na foto, né? Aqui no vídeo que eu dei o exemplo, tá lindo, né? Mas na prática não vai ser lindo. O gráfico ele vai ter muito ruído e você vai ter que identificar essas situações aí, tá? Aqui no caso eu tenho uma caixa de liquidez, aqui o preço saiu dela, tá? E aqui mais acima, olha só o que aconteceu, igual eu expliquei lá
a situação no exemplo para você, ó, né? Eu te expliquei essa situação aqui lá no exemplo, ó. Vou mostrar aqui para você, ó. O preço vem numa queda, depois ele faz o fundo, faz o topo, faz mais um fundo, rompe, né? Aí sim eu tenho uma caixa aqui muito boa, uma caixa que vai ser respeitada nesse ponto. E aqui aconteceu isso, né? O preço veio, caiu, fez um fundo aqui, né? No caso, o fundo pode ser todo esse fundo aqui, ó, que pode ser o fundo. Aí ele veio, fez o topo, fez o fundo e rompeu o topo. Tá vendo que ele rompeu? Rompeu o topo. Então aqui, esse topo aqui seria esse aqui, tá? E esse fundo aqui seria esse fundo aqui, tá? E aqui, essa caixa de liquidez seria esse último candle aqui. Vou até mostrar aqui, ó. Vou marcar ele, esse último candle, que seria a caixa de liquidez que eu marco aqui, ó. Tá vendo? A situação. Pronto, marquei. Vocês vão ver que muitas vezes vai passar, né? O preço vai subir, vai fazer outras coisas lá em cima, vai fazer novas caixas de liquidez lá em cima, novas operações, e essas caixas vão ficar aqui para trás, mas vocês vão ver que lá na frente essas caixas aqui vão fazer sentido. Se ela tiver bem marcado, pode passar o tempo que for, pode passar um dia, pode passar uma semana, o preço, a hora que voltar lá, se a caixa estiver bem marcada, ela vai funcionar. Não vai funcionar 100%, porque não existe nada 100% no mercado. Não existe, né? Até porque o preço precisa passar para baixo. Essa caixa não vai segurar para o resto da vida o preço. Uma hora ele vai ter que descer. Mas ela vai respeitar e você vai conseguir pegar uma grande oportunidade se tiver bem marcada essas caixas de liquidez. Aqui na frente, ó, vamos lá ver o que aconteceu lá na frente, ó. Olha isso. Tá vendo? O preço veio de uma grande queda e parou aonde? Parou nessa caixa de liquidez bem marcada que estava lá atrás. Então é bom você entender isso, entender esses pontos. Aqui daria uma operação? Daria uma operação, e eu já vou falar sobre isso. Como que seria a estratégia para a gente fazer entrada nessas caixas de liquidez. Bom, e aqui mais um exemplo aqui no gráfico, e como eu disse, você tem que treinar muito bem os seus olhos para você conseguir identificar esses pontos, porque o gráfico, né, muitas vezes você vai se enganar ali no gráfico, então é bom você pegar e fazer um bom estudo aí para você identificar com o gráfico parado. Então aqui, por exemplo, ó, se a gente for ver aqui, ó, eu tenho uma queda, tá? Fez um fundinho aqui, fez o topo, fez o fundo. Olha que movimentação pequena. Fez o topo, esse topo rompeu esse, aí ele fez esse fundo, e aqui sim eu tenho aqui dentro uma caixa de liquidez nessa situação aqui. Por quê? Por que eu sei que aqui tem uma caixa de liquidez? Por causa dessa movimentação, né, que foi uma reversão dessa queda aqui, pequena, e logo em seguida ele estourou para cima novamente. Então aqui eu tenho uma reversão e tem um ponto de entrada aqui importante com liquidez. Então o que eu vou fazer aqui para marcar? Eu posso pegar aqui, por exemplo, e marcar. Aqui, como eu tenho um doji, eu poderia juntar esse candle para dar mais força aqui à caixa de liquidez, ó, esse candle negativo, com esse fundo aqui, ó, com esse fundo desse candle aqui, tá? Esse último candle positivo. Então eu tenho aqui a reversãozinha mais forte aqui do movimento para jogar o preço para cima. Então eu posso marcar toda essa parte aqui, toda essa base aqui, tá? E aí se a gente vê lá na frente, olha lá como fez sentido aqui, ó, né? O preço vinha caindo e chegou nessa situação aqui, o preço parou, bateu aqui e deu a alta aqui, voltou e fez a reversão nesse ponto aqui, exato ponto que lá atrás a gente marcou, bem marcado essa região. Então isso daqui, turma, é uma região fortíssima de liquidez. Ela pode ser rompida? Pode, lá na frente. Vamos ver o que aconteceu? Olha lá, rompeu e parou perto aqui, mas chegou a romper essa regiãozinha aqui. Então uma região forte de liquidez. Bateu aqui e jogou o preço ao tanto que o preço subiu
depois que ele bateu ali nessa regiãozinha aí. E agora eu vou te mostrar a estratégia de trade com base na caixa de liquidez. Após identificar uma caixa de liquidez, é importante saber como utilizá-lo na sua estratégia de trading. Então, dando um exemplo aqui mesmo, nesse ponto aqui, então eu marquei a caixa lá atrás de liquidez, marquei certinho aquele ponto, vendo aquela movimentação de teoria de Down, entendendo tudo isso, a gente marcou e o preço vem se aproximando dessa caixa de liquidez. O que eu faço, né? Uma estratégia seria o seguinte: eu pegar aqui, eu vou colocar aqui o recompensa e risco, poderia colocar uma entrada aqui no topo da caixa com um stop aqui embaixo. Mas tem um detalhe: cuidado não colocar o stop muito aqui encostado na caixa, tá? Por quê? Porque muitas vezes você pode ser estopado por conta disso. Porque às vezes o preço ele vai chegar aqui no limite da caixa mesmo. Muitas vezes acontece isso, tá? O preço ele vir aqui, chegar no limite da caixa aqui, até dar uma picada para baixo e voltar novamente para cima e fazer isso daqui. E aí você vai ficar assim muito nervoso com isso, porque você tá com a estratégia tudo certinho, colocou o ponto ali e ele foi e era para bater no seu alvo, só que você foi estopado. E aí o que acontece? Você precisa entender que você tem que colocar o stop um pouquinho para baixo. Então você pode pôr um pouquinho a coisa para baixo aqui, o stop. Nota que aqui, né, essa recompensa e risco minha aqui, ela tá de 3-1. Então aqui essa seria uma operação de 3-1, muito boa. O payoff muito top, uma operação que vai te dar um resultado muito bom a longo prazo. Isso é muito bom você conseguir pegar operações de 3-1 ou mais. Isso é muito, muito top. Agora, mais um ponto aqui importante. Vamos supor, né, que você venha e rompe essa caixa aqui. Vamos supor que o preço rompeu aqui, tá? Muitas vezes, o que vai acontecer? Muitas vezes vai acontecer isso daqui, ó. O preço ir lá embaixo, voltar nesse ponto aqui de novo, né? Dá um gatilho de entrada nesse ponto aqui e estoura para cima. Acontece muito isso. Se você não viu, eu vou deixar um vídeo aqui em cima para você falando da regra dos 84%. Isso aqui tem a ver com essa regra, né? Então, se você entender essa regra dos 84%, você, muitas vezes que você tomar um stop nessa situação aqui, você vai conseguir reverter esse stop e sair no mesmo dia no positivo. Então não deixe de ver esse vídeo aí que eu vou colocar aqui em cima para você dar uma olhada aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta aqui se faz sentido para você, se você está usando isso no seu dia a dia, como é que tá, comenta aqui que eu quero conversar com você. Se inscreve no canal se você não é inscrito, liga as notificações, dá uma porrada no like. E uma coisa muito importante: se você ainda não faz parte da nossa sala ao vivo, clica aqui, tem um link aqui embaixo, clica aí, vem com a gente. Eu opero todos os dias aí de segunda a sexta, operando day trade ao vivo, na sala ao vivo com os alunos. Então, se você quer participar com a gente, clica aqui embaixo. Você vai aprender mais estratégias, vai aprender o meu dia a dia de operação. Isso vai ser muito importante na sua caminhada no day trade. Tá junto com outros trades, tá junto com um mentor, tá vendo as operações ao vivo. Então isso vai te ajudar bastante. Clica aí no link, tá aqui, sala ao vivo aí embaixo, e vem com a gente, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!